Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus mostrando mais uma vez de que tudo que ele fez, falou, ensinou é de Deus, é do Pai. Bem, e isto causou muita revolta àqueles religiosos de então, mas trouxe consolação, trouxe alegria aos seus discípulos. E esta mesma palavra hoje provoca as duas coisas ao mesmo tempo. Ela provoca revolta em uns, aborrecimento em uns, mas provoca alegria, felicidade, contentamento em outros. Aqueles que amam a palavra se regozijam com a palavra. A Bíblia, que é a palavra. Os que não amam, levantam para si líderes para trazerem coisas melhores do que a Bíblia. Agora vejam bem, não é a astúcia do diabo trazer algo melhor do que a Bíblia? Sim, olha como que ele age, meus irmãos. Então, se uma mensagem que vem, ela diminui, menospreza a Bíblia, analise você se não é isso aí uma astúcia. A Bíblia depender de um ensinamento de um homem para ser verídica, isso é o cúmulo do absurdo, da cegueira e da idolatria. Bem, Amós, no seu capítulo 5, no verso 14 e 15, ele nos diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Eles diziam que o Senhor dos exércitos estava com eles. Todo mundo diz que Deus está com ele. Você vê aí que o mundo está nessa condição, as religiões estão nesta condição, e todos estão dizendo que Deus está com eles. Estão prósperos, têm adquirido muitas coisas, mas o conselho está aqui, olha. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Não é só porque você diz que o Senhor está contigo que Deus está. Deus está na sua palavra, exatamente, exclusivamente. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José, o remanescente. Multidões e multidões. Talvez o Senhor Deus,
dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Este é o povo de Deus, Israel. Agora vejam bem, compare uma coisa com a outra. Então nós vimos um pregador que eles estão aí, está surgindo um revanche, um levantamento contra a Bíblia Sagrada, para eliminá-la de vez, né? Porque durante os séculos já tentaram eliminá-la. Tentaram afogá-la. Tentaram queimá-la. Não deu sucesso. E novamente surge aí um revanche, um levantamento de homens ímpios que se dizem que Deus está com eles, que dizem que Deus está com eles, mas são contrário. Eles não creem na Bíblia Sagrada, eles creem num homem e não na palavra. Vejam bem. Então nós ouvimos um áudio, um vídeo de um pregador dizendo que, afirmando, confirmando que é verdade, que a Bíblia não tem validade e não vale nada sem a mensagem. Vejam bem a astúcia do inimigo, ele é sutil. Deus está conosco, então não precisamos da Bíblia não. Porque a fé do rápido está nas mensagens e não na Bíblia. Então um livro melhor do que a Bíblia, mais importante que a Bíblia, um céu melhor que o de Deus, assim Lúcifer quis fazer. E assim novamente está surgindo aí o revanche. O diabo não para de trabalhar. Agora é contra a palavra, né? Contra a Bíblia. O que ele disse? Que as mulheres as mulheres na mensagem vestem vestidos, roupas decentes. Agora, isso é da mensagem ou é da Bíblia? Isso é da Bíblia. Agora, se você pensa que vestes longas é sinal de que servem a Jesus Cristo, estás enganado, companheiro. Isso é apenas um engano sutil do diabo para colocar vocês na idolatria cada vez maior. Todas as mulheres que obedecem a Jesus, a Bíblia Sagrada, vestem decentemente. E melhores do que estas da mensagem sensuais, né? Pensa que está vestido decentemente? Tá nada. Olha as maometanas, olha as muçulmanas, como elas se vestem. E elas não creem em Jesus Cristo. Se você acha que as vestes são isto, é sinal de que está salvo. Olha, tem países na Europa aí que vou te contar, viu? A Parábia, que as crentes aqui do Brasil tem que olhar para lá, né? Você vai firmar nisto para afirmar que a Bíblia não tem validade nenhuma? Isso aí é uma ditadura que vocês criaram. Olha as muçulmanas, olha as santas nações aí, quando você tem muito pudor. Agora, que triunfo tem nisto? Pregadores se levantarem contra a Bíblia, estão levantando contra si mesmos. E são piores do que os fariseus, porque aqueles fariseus que Jesus disse, estavam assim, olha, observai o que eles ensinam e não praticais o que eles praticam. Agora os de hoje são piores, porque eles vivem errado e ensinam errado, que os fariseus viviam errado. Jesus falou, mas eles ensinavam correto a palavra de Moisés. Eles simplesmente não praticavam. Ele diz, olha aí na cadeira aí de Moisés, estão assentados os escribas, os fariseus, fazer o que eles vos mandam, porque eles estão observando a lei de Moisés. Eles não criaram uma nova doutrina, não. Mas tem uma coisa, eles não praticam, então não observai seus atos. Melhores do que os de hoje, né? Os hipócritas de hoje. Então são piores do que os fariseus, porque os fariseus ensinavam correto e viviam errado. Esses de hoje pregam errado e vivem errado. Pregam contra a Bíblia e vivem contra a Bíblia. E com isso, o que eles estão fazendo?
Estão crucificando a Cristo outra vez, que é a palavra. Estão crucificando. Está em pleno cumprimento Hebreus capítulo 6. Está em pleno cumprimento. Porque por os que recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Bom, crucificar a Jesus hoje é o quê? É o que crucificar a Jesus hoje? Não é desprezar as Santas Escrituras? Não é desprezar a Bíblia? É colocá-la ela inferior ao ensinamento aí? É isto. Agora, será que vocês, meus irmãos, estão com seus orelhas furadas? Vocês que estão nessa idolatria, estão com as orelhas furadas, não podem ver o cumprimento das Escrituras? A Bíblia tem vencido a água, tem vencido o fogo, tem vencido a perseguição e tem chegado a nós. E sempre terá quem a ama, sem precisar de bajulação. Eu não estou defendendo a Bíblia, estou defendendo a fé na Bíblia. A verdade por si só triunfa, mas sempre vai ter aqueles que vão se posicionar pela fé, pela verdade. Verdadeiramente. Olha, eu já ouvi com os meus ouvidos. A Bíblia, o livro de capa preta, o livro do capeta, eu já ouvi isto. E há muito tempo atrás não, né? Porque eu também não sou tão velho assim, né? Então há pouco tempo agora. Eu ouvi isto. O livro da capa preta, o livro do capeta. Agora, enquanto existir esta terra e céu, a Bíblia será a bússola, o mapa daqueles que amam a Jesus. A Bíblia será o livro daqueles que amam a Jesus. Conforme já lemos em João 14, 23. E vale a pena repetir. João 14, 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vejam bem, a Bíblia, ela vai permanecer. E isso aí vai passar, cedo ou tarde. Agora, o mais triste é ver pessoas que parecem santas, com um olhar de santidade, de pureza. Parece que suas orelhas furadas e não podem mais ouvir a palavra de Deus, não pode mais se contentar com a Bíblia, tem que ter um novo céu para ela, uma nova mensagem. Um anátema na sua vida, meu irmão. Uma maldição na sua vida. Se você tem prazer nessa heresia, você está colocando um anátema na sua casa, um anátema na sua vida, uma maldição, portanto. Refuta isso pela fé na palavra de Deus, fique com a Bíblia. Então fica ouvindo esses pregadores de uma falsa mensagem de um sétimo anjo, que não é o da Bíblia. Porque se esse aí é o sétimo anjo e tocou a trombeta, ele não é o da Bíblia. Porque o sétimo anjo da Bíblia ainda não tocou a sua trombeta. Ele ainda vai tocar, viu? Leia a Bíblia, você vai se inteirar que isso aí é uma farsa. Esta não é uma coisa correta. O sétimo anjo da Bíblia Sagrada, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, ainda vai tocar a trombeta. Não tocou, não. Isso é um engano. Vocês estão simplesmente enganados. E agora estão tirando a Bíblia da preeminência das pessoas. Está juntando Herodes, Pilatos, escribas e fariseus e tudo mais para fazer tal façanha maléfica. Agora, esse sétimo anjo que tocou a trombeta, ele não é o da Bíblia, não. Esse é um que foi criado. Aí, por quem não é contente com a Bíblia.
Mas você é contente com a Bíblia? Ame a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Jesus então diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que vos abençoe ricamente, vos fortaleça, vos anime e vos dê amor pela palavra de Deus, e que fujam deste sistema morto. Quem está morto não é quem está com a Bíblia, não, meu irmão. Quem está morto é quem despreza a Bíblia, porque está desprezando exatamente a palavra de Deus. Não despreze a palavra. Que Deus te cure, que Deus te liberte, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.